Então vamos lá, meu povo. Hoje a gente vai continuar com a matéria. Eu não vi estruturas com vocês ainda, não foi? Structures não, pois hoje a gente vai ver structures. Então, o que é o nosso conteúdo de hoje? Quando nós precisamos juntar dados que façam sentido, a gente precisa criar um tipo de dados do usuário que nós chamamos de... Espera aí que eu estou na linguagem errada. Que nós chamamos de estruturas. Então, vocês lembram daquele exercício dos din-dins que a gente fez semana passada, não lembram? Que a pessoa vendia os din-dins, aí tinha uma lista de dias, aí você tinha que escolher o din-din mais vendido e o turno mais vendido. E aí nós fizemos duas listas. Uma lista com os din-dins, que era uma lista de texto, e fizemos uma lista com os turnos em que esses din-dins foram vendidos. Também era uma lista de texto. E deu para resolver numa boa. Ficou meio repetitivo, mas ficou resolvível. Só que todas as vezes que a gente precisa juntar dados e a partir de daqui a pouco vai começar a ter uma necessidade de juntar esses dados, fica muito ruim a gente usar os elementos separados. Vou começar de um exemplo bem simples. Faz de conta que você está aguardando a posição dos elementos da tela. Quando você pensa numa posição, você sabe em que lugar ele está no X e em que lugar ele está no Y. Os elementos estão em X e em Y. No plano cartesiano, ou bonequinho andando na tela, ou numa matriz, ou em qualquer outra coisa. Se você não tiver uma forma de juntar esses dois para formar uma entidade só, e você tivesse 10 elementos, você precisaria de uma lista com os 10 valores de X, vetor de inteiro, uma lista com os 10 valores de Y, porque você não consegue juntar esse negócio. Faz de conta agora que você está guardando dados de uma pessoa. Uma pessoa vai ter um nome, uma pessoa vai ter uma idade, uma pessoa vai ter uma altura. Tudo bem? Se você tiver 10 pessoas, você vai precisar de uma lista de nomes, uma lista de idades e uma lista de alturas. Aí começa a ficar muito difícil armazenar elementos que têm mais de um valor. Enquanto a gente só pensava em um único valor, até que dava, né? Mas agora começa a ficar muito complicado. Para esse tipo de problema, a gente precisa pensar em quais elementos fazem sentido juntos, arranjar um nome para isso e criar um tipo de dados próprio do usuário. Por exemplo, nome, idade e altura representam uma pessoa. Uma pessoa tem nome, que é uma string, tem idade, que é um inteiro, e tem uma altura, que é um float. Para esse tipo de dado, a gente descreve ele assim: eu estou criando um tipo de dado, o nome desse tipo de dado é pessoa, e esse tipo de dado é uma struct, ou seja, um pacote com vários valores. Então, sempre que eu quero empacotar valores que fazem sentido juntos, a gente cria uma struct. Então, ao invés de tratar os elementos como se eles fossem separados, eu posso criar tanto uma pessoa, vou criar aqui a pessoa Davi. Primeiro fazer a descrição completa, tá? Var Davi é uma pessoa. Eu poderia dizer que ela é uma pessoa e agora eu posso só preencher os elementos. Davi.nome recebe David. Davi.idade recebe 42.
Davi.altura recebe 1,78. Pronto. Inicializei o meu pacote, preenchi individualmente cada um dos campos do pacote e aí eu consigo manipular o pacote. Então vamos, pronto. Davi, 42 anos, 1,78. Então eu tanto posso escrever nos atributos, quando eu posso ler os atributos. Por exemplo, Davi fez aniversário. Se ele fez aniversário, a idade aumentou de 1. Se eu mandar imprimir qual é a idade do Davi, vai aparecer que agora ele tem 43. Então, sempre que a gente pensar no struct, o que é que você tem que imaginar? Que você tem um pacote e esse pacote pode ter qualquer coisa dentro. O ponto é a ação que a gente faz para acessar os elementos que estão dentro do pacote. Então, eu acessei o nome e escrevi em nome, acessei a idade e escrevi na idade, acessei a altura e escrevi a altura. Eu posso tanto mandar imprimir o pacote inteiro, e aí o Go vai criar uma representação dele para mim, Chaves, Davi, 42, 1,78, como eu posso acessar os elementos individualmente. Se idade não existe, né? O que é que existe? Davi, ponto, idade. Se a idade for maior do que 64, print ln, print f, %s é idoso, /n. E o nome está onde? Davi.nome. Se não, fmt.print ln é jovem. Ué. É porque não é print ln, é print f. Davi é jovem. Mas se ele tivesse 72, um dia, se Deus quiser, eu vou chegar lá, eu tenho que Davi é idoso. Então, o que é que a gente construiu até agora? Uma forma de agrupar valores. Vamos olhar agora as diferentes formas onde eu consigo criar isso daí. Vocês estão vendo que eu criei aqui uma pessoa e depois preenchi os campos individualmente, um por um. Estamos junto comigo ainda? Pessoal, não é hora de fazer outra atividade, é hora de focar nessa daqui, tudo bem? Uma outra forma de fazer isso é criar o teu objeto já preenchendo ele. Então a gente poderia fazer assim, ó. Fazer aqui no modelo de chave-valor. O nome é David, vírgula. E aqui você pode colocar os elementos que você quiser. A altura é... Eu cresci, tomei todinho e cresci. Agora eu estou com 1,80. E os valores que você não preencher aqui vão começar como zero, né? O default da variável. Então eu quero só colocar a altura. Vou colocar o nome e a altura. A idade eu não vou colocar. Como eu não coloquei a idade começa com 0, que é o padrão para um inteiro. Todas as vezes que você cria uma estrutura, ele começa com todos os valores no seu valor default e ele faz as inicializações que você quiser fazer. Atenção, quando a gente faz esse modelo aqui de 1 por linha, obrigatoriamente todas as linhas têm que ter vírgula no final, tá vendo? Se você esquecer de uma delas, ele vai dar erro, tanto na de cima quanto na de baixo. Esquecer qualquer uma delas, você vai ter erro. Se você estiver fazendo tudo na mesma linha, e você pode, aí a última linha, ela é normalmente omitida, a última vírgula, né, no caso, ela é normalmente omitida. Você não é obrigado a seguir a sequência dos valores, tá vendo? Aqui eu estou começando com nome, idade e altura, mas aqui eu estou passando primeiro a altura
e depois o nome, porque eu estou fazendo parâmetros nomeados e ele entende numa boa, a idade vai ser a única com valor 0. Então vamos lá. Se eu não passar nada, como a primeira forma que eu fiz, todos os valores são os valores default dele. Número 1. Se eu quiser passar valores, eu posso passar valores colocando os nomes. Nome, 2 pontos, valor. Chave, 2 pontos, valor. Chave, 2 pontos, valor. E preencher os elementos da minha struct. 3. Eu também tenho como fazer se eu seguir a ordem. Se eu seguir a ordem, o primeiro é um texto, o segundo é um inteiro e o terceiro é um float. Então, se eu seguir a ordem que está definido lá, eu também consigo passar sem os nomes. Mas a sugestão é sempre colocar os nomes, porque aí a chance de dar ruim é muito menor. Isso daqui é a idade, isso daqui é o autor. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu consigo acessar individualmente os meus elementos, seja para escrita, escrever nas variáveis, seja para leitura, pegar o valor das variáveis. E eu consigo, inclusive, substituir a struct inteira. Por exemplo, bem aqui, eu vou substituir o bloco inteiro. Davi agora vai receber uma nova pessoa chamada Davi, idade 90, altura 1,55, ficou menor. Então aqui eu criei um novo bloco inteiro, um novo pacote inteiro e estou substituindo a variável original, beleza? Então o que a gente acabou construindo aqui? Uma forma de empacotar dados. Esse tipo de dado, ele funciona como todos os outros tipos. Eu posso passar para uma função, posso criar no momento que eu quiser, posso retornar no momento que eu quiser. Ele é apenas uma forma de juntar elementos que eu não quero que fiquem andando separados. Então, vamos fazer um exemplo aqui, tá certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar uma posição. Uma posição na tela, ela vai ter 2 tipos de valores. Uma posição pode ter um x, que é um inteiro, e um y, que é um inteiro. Quando os dois elementos representarem a mesma ideia, o mesmo conceito, não tem problema nenhum você colocar aqui um depois do outro, tudo bem? Porque x e y representam variáveis que são o mesmo conceito. Se eu tivesse tratando da venda, vocês lembram da venda lá do negócio dos din-dins? O que é que uma venda possuía? Uma venda era um struct que tinha o quê? Um sabor, que podia ser chocolate ou limão, e um turno, que podia ser manhã ou tarde. Conceitualmente, essas duas coisas elas não estão no mesmo domínio. Sabor e turno são coisas diferentes, então fica melhor representada uma embaixo da outra. Tudo bem até aí? Tamo junto? Então vamos lá. Vamos agora pensar em listas. Criar uma posição, a gente já viu como é que faz, né? Por exemplo, uma posição pode ser uma posição onde o x é 5 e o y é 7. Aqui minha posição. Então, se eu quiser imprimir, eu vou ter aqui a minha posição x5 e y7. Vocês ainda lembram alguma coisa de matemática do ensino médio? Hã? Vamos no fácil, Como é que você sabe? Como é que você chama as coisas que estão acima do eixo, acima daquela linhazinha? Aqui. A gente aqui tem o eixo Y, né? Assim, e aqui é o eixo X. Vocês ainda lembram dos quadrantes ou não? Você tem aqui primeiro quadrante. Os quadrantes
Tá, existia nome para os quadrantes de vocês ou não? Onde era o primeiro? E onde era o segundo? Embaixo. Onde era o terceiro? Rapaz. O segundo era para cá? 3 e 4. Beleza, então vamos lá. Tô ficando bom. Hã? Vamos lá. Se eu pego, vou fazer uma função, tá certo? Uma função é primeiro quadrante. Eu recebo uma posição que é uma posição, e retorna um booleano para dizer se essa posição está no primeiro quadrante. Beleza? Posição é uma posição. Estamos juntos ainda? Posição. Como é que você sabe que essa posição está no primeiro quadrante? Aqui, ó, primeiro quadrante. Se o X é... Como é que eu tiro o X dessa posição? Lembre-se, é um pacote. Eu acesso os elementos do pacote utilizando ponto. Se o X for o quê? Maior do que zero e o quê? O Y também. Mas cadê o Y? Tenho que desempacotar, né? Posição, ponto, Y maior do que zero. Pronto. Então, ele está no primeiro quadrante se X é maior do que zero e Y é maior do que zero. Beleza? Estamos juntos ainda? Ok. Então, eu quero saber se esse cara está no primeiro quadrante. fmt.println será que é primeiro quadrante essa posição? Vai me responder true se for primeiro quadrante e falso caso contrário. True. Ok, se eu colocar aqui -7, o que vai acontecer? Falso. Nosso código está funcionando. Quero saber se é primeiro quadrante. Ok? Vamos fazer aqui uma outra função. Func filtrar primeiro quadrante. Eu vou receber uma lista de posições. Beleza? E eu quero a lista com as posições que são do primeiro quadrante. Você recebeu uma lista de posições. Quais posições dessa lista estão no primeiro quadrante? Recebeu um monte de posições. Eu tenho que montar uma nova lista. Então, passos. Primeira coisa que eu vou fazer é montar uma nova lista. Minha lista, por exemplo, como resultado, é uma lista de quê? É uma lista de posições. Eu quero uma lista de posições apenas com as posições que são do primeiro quadrante. Aí agora eu vou fazer o quê? Percorrer a lista original para cada elemento na lista original. E qual é a pergunta que eu faço? Se esse elemento é do primeiro quadrante, ele entra na lista. E no final eu tenho o resultado. Isso daqui é uma filtragem. A gente já fez algumas vezes e nós faremos infinitas vezes mais. O que é o conceito de uma filtragem? Eu tenho uma lista com vários valores e eu preciso de uma nova lista apenas com os valores que eu quero. Isso poderia ser qualquer pergunta. Quero apenas as pessoas da sala que têm mais de 19 anos. Isso é uma filtragem. Primeiro tem todo tipo de idade, eu vou criar uma nova lista apenas com as pessoas que têm 19 anos. Quero as pessoas da sala que são homens e que têm menos de 17. Não interessa o critério, interessa que eu parto de uma lista e faço uma nova lista apenas com os elementos que me apetecem, apenas com os elementos que satisfazem o predicado, ou seja, o teste que eu estou fazendo.
No caso aqui, o que é que eu quero saber? Eu quero apenas os elementos que são do primeiro quadrante. Então, para isso, a gente vai ter que testar. Como é que eu faço uma lista de structs? Eu poderia fazer manualmente. Vou fazer aqui uma lista de posições. E aí eu fico adicionando de um por um. É uma possibilidade. Lista, recebe, append de lista. Agora eu vou criar uma posição. Posição onde o x é 5 e o y é 1. Perdão, é 2 pontos. X é menos 5 e o y é menos 10. X é 56 e o y é 12. X é 51 e o y é menos 1. E eu quero o quê? Filtrar primeiro quadrante, eu passo a lista. Então isso daqui vai me dar uma nova lista. Eu vou imprimir apenas os que são do primeiro quadrante. Beleza? Tem só os elementos do primeiro quadrante, isso aqui está errado. Não é assim. Eu quero começar com ele vazio, desculpa. Quero começar com ele vazio. Tem só os elementos do primeiro quadrante aqui, tá certo? 5 e 1, 56 e 2. São os que os dois elementos são pares. Se eu botasse esse daqui também par, 13, então agora eu tenho 5 e 1, 56 e 12, 51 e 13. Então vamos entender o que a gente está fazendo aqui. Número 1, criar uma lista com os meus elementos. Eu falei para vocês que a gente podia fazer assim, né? Colocando eles de um por um. Mas tem um outro jeito também que a gente já preenche. Tem um jeito de fazer isso. Deixa eu tentar lembrar. Peraí. Assim. Posição. É desse jeito. Tá aqui, ó. Ué. Ok. Aqui a gente já começa com a lista preenchida, ao invés de ter que preencher eles de um por um. A gente, dentro dos cochetinhos aqui, a gente não usa o make, que a gente não está criando um vazio, mas a gente usa o cochete e já passa todos os elementos separados por vírgula. Tá aqui, ó. Tá? Outra coisa que a gente pode ter é structs dentro de structs. Por exemplo, como seria um quadrado? Como seria um círculo? Pronto, não mais fácil. Como seria um círculo? Um círculo tem um ponto central
e um círculo tem um raio, beleza? Círculo tem um ponto central, centro, e o círculo tem o raio, que é, por exemplo, inteiro. Está aqui um círculo. Isso é um ponto, uma posição, e isso é um círculo. O círculo tem uma posição, e o círculo tem um raio. Se eu quisesse criar um círculo, eu poderia criar um círculo. Círculo é um círculo. O que é que o círculo possui? Eu consigo desempacotar com um ponto. Eu posso dizer, o círculo possui o quê? Tem um centro e tem um raio. E o centro tem uma posição x. Então, eu posso dizer que círculo ponto centro ponto x é igual a 5, círculo ponto centro ponto y igual a 8, círculo ponto raio igual a 10. Tá vendo que eu estou desempacotando os elementos um depois do outro? Círculo é o círculo, centro é um ponto, e o ponto tem x e um ponto tem y. Se eu mandar imprimir o círculo, vocês vão ver que ele tem 2 níveis de empacotamento. Se eu mandar imprimir o círculo, olha o que é que ele está mostrando. Tá vendo? Isso daqui é o círculo, isso daqui é a posição, porque a posição é outro pacotinho. Eu poderia ter feito a atribuição manual. Aqui, ó. O círculo tem o quê? Um centro, não é isso? E o círculo tem um raio. O raio é 5 e o centro é uma posição que tem um x e tem um y. Tudo bem? Structs não são complicadas. Agora a gente vai ter que se acostumar com essa ideia de empacotar coisas e acessar os elementos dentro do pacotinho. Então a gente vai entrando, acessa o elemento dentro do pacote, sai voltando, retira o elemento de dentro do pacote. Tudo bem? Vamos tentar vou fazer um exercício com vocês aqui para a gente trabalhar essa ideia. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem uma fácil. Não tem fácil. Deixa eu ver aqui. Pronto, é bom que a gente já treina o algoritmo aqui. Sapatos. Botas. Vocês fizeram dos animais já? Como é o nome? Animais? Zoológico. Não tem uma dos pares, né? Pares. Calculando soma. É o da arca. Arca. Quantos casais na arca? Deixa eu ver se é essa daqui. Casais. É porque aqui a gente tem a gente tem o animal e ele pode ser macho ou fêmea, você tem que achar os casais, né? Tem um que é mais legal, que é o botas. Pronto, botas é bom que a gente treina bem a ideia de vetores. Eu fiz botas com vocês? Não, né? Não, então pronto. Botas é top. Bora de botas. Vamos entender aqui a questão, porque a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é tentar criar o algoritmo que vier na cabeça, em pseudocódigo mesmo, ou com a lógica que vocês puderem imaginar, para tentar resolver, e depois a gente tenta colocar isso aqui como um struct, tá? Qual é a ideia das botas? Você chega num grande armazém, onde tem milhões de botas. As botas têm um número e tem um pé direito ou pé esquerdo. E você tem que montar pares e dizer quantos pares você consegue montar com essas botas, beleza? O problema é esse.
Então, primeira coisa que eu vou pedir, e aí eu vou dar 3 minutos para vocês, 5 minutos para vocês, é para fazerem ou no bloco de notas, ou no papel, onde vocês quiserem. Suponha que isso é um problema real, beleza? Você chega no armazém, o armazém tem uma pilha com 1 milhão de botas. E aí o cara diz, ó, você só sai daqui quando separar todos os pares. Qual seria a sua lógica, o seu algoritmo? Não existe um só, tá certo? Como é que se pegaria esse 1 milhão de botas e montaria os pares dentro da caixa? Bora lá, vou deixar aí 5 minutos para vocês escreverem no papel, no notepad, onde vocês quiserem. Tenta criar uma lógica como, pego a primeira bota, aí vejo o número, faço o que com isso? Boto no montinho, boto no monte, separo por tamanho, crio uma pilha para o pé esquerdo, uma pilha para o pé direito, não sei, qual vai ser a sua lógica? As botas são todas iguais, só que com tamanho diferente. Todas iguais com tamanhos diferentes. Certo? Você sabe que tem pé direito e esquerdo, mas os números vai do, sei lá, 12 até o 49, sei lá, um negócio assim. Bora lá. Você tem um problema real e eu sei que você consegue resolver, mas qual seria o seu algoritmo para tentar resolver e sair do armazém? Beleza, meu povo? Bora lá. Chegarem a alguma ideia? Não, tu vai ficar presa lá, então vou esperar você sair do armazém. Você precisa de uma ideia para sair do armazém. Não pode. Vai morrer lá no armazém? Com certeza vocês conseguiriam resolver isso de alguma forma. Qual seria a forma? Sei lá, muita paciência, né? Tudo bem, mas a paciência precisa de um algoritmo.
Pega uma bota, fala o que? Bota na cabeça? Qual é o tamanho da sala? Não é só comparar, não. Tudo bem, mas você pegou uma bota, aí é 38 esquerda, aí você faz o que com essa informação? Aí você tem aí você sai procurando naquele milhão de botas até achar uma 38 direito. Não, eu separo conforme as características dessa 38 esquerda. Se for tipo, eu tento, sei lá, filtrar, por exemplo, quando tá no 38, eu fico separando, tipo, das 35 até a 40 o tamanho, pra tentar diminuir isso, né? Isso é um algoritmo, a gente precisa de um algoritmo. A única forma que eu penso é separar o direito e o esquerdo. Tu vai separar, tu pega aquele 1 milhão de botas, aí bota 500 mil esquerdo, 500 mil direito. Se for assim, né? Porque talvez tenha 1 milhão direito. Você não sabe qual a quantidade de botas. Pô, a gente precisa de um algoritmo. O algoritmo é montar. O que é que a gente tem de o que é que vocês conhecem de estratégia? Vocês conseguem criar listas, percorrer listas, montar listas, procurar nas listas. O que vocês sabem fazer é isso. Dá para fazer essas listas como critério, tipo, usando a ideia dela, da direita e da esquerda, também usar o tamanho e jogar nesse tipo de critério dá para filtrar mais, aí tipo, fazer tipo um montinho, por exemplo, esse montinho ao pé direito, 38, o outro montinho ao pé esquerdo, 38, e fazendo assim. Sim. Só que dá para Não tem isso de mais complicado não. Tudo que você imaginar, você consegue implementar. Se você tem um algoritmo, você consegue implementá-lo. Se ele é bom ou ruim, é outros 500. Mas se você tem um algoritmo que gera uma resposta, ele é implementável. O que a gente quer saber é um algoritmo que resolva. Então, vou apagar isso daqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ler os dados. Tudo bem? Tudo bem que sem o algoritmo a gente não vai para canto nenhum. Mas vamos ler os dados. O que é que a gente tem de informação? Que nós vemos a quantidade de botas e os valores de cada bota. Já que uma bota é composta de um tamanho e um pé, eu vou unir isso daqui como um struct. Então, package main, um type bota é uma struct que tem um pé, que é uma string, e que tem um tamanho, que é um inteiro. Tudo bem. Vamos ler essas coisas. A minha main, ela vai ler a quantidade. E depois que ler a quantidade, ela vai criar um vetor, que nem como a gente lê todos os vetores. Minhas botas é o make vetor de bota, que começa com quantidade de botas preenchidas. E agora eu vou percorrer lendo todas as botas, para cada aí em range de botas. Bora lá. Qual é a primeira coisa que eu tenho que ler? E a segunda, o pé. Então eu vou ler fmt.scan. Vou colocar em botas, posição e ponto tamanho. E botas, posição e ponto pé. Vocês lembram que agora os elementos estão dentro dos pacotes? Eu acesso o pacote dessa bota e leio o tamanho dela. Acesso o pacote dessa bota e leio o pé dela. O tamanho vai para o tamanho e o pé vai para o pé. Se tudo deu certo, agora eu tenho as botas preenchidas. Vamos testar se nós temos tá aqui as botinhas preenchidas. Primeiro D40, segunda é 41, D41 é 40, tudo certinho. Está imprimido nessa ordem, primeiro o pé e depois o tamanho, porque na struct tá primeiro o pé e depois o tamanho, mas aí não faz diferença, né? Tem que usar PDF, né? Que se eu quisesse imprimir formatado, aí eu teria que
fazer a minha própria formatação. Por exemplo, para cada bota em botas. Se eu quisesse definir a formatação fmt.printf, vou imprimir aqui o pé, vírgula, o tamanho, barra N, bota.pé, bota.tamanho. Mesma coisa de sempre, só que agora eu estou fazendo de um por um. Ó, pé e tamanho, pé e tamanho, pé e tamanho. Eu posso manipular elas individualmente, mas como aqui eu só estou fazendo para enxergar o resultado, eu posso só mandar imprimir a struct inteira, só para eu ver se ele está lendo certinho. Tá aqui, ó. A struct inteira só para ver se ele está lendo certinho. Aí vamos pensar no algoritmo aqui. O da nossa amiga funciona. Ela ia pegar uma bota, é o 38 pé esquerdo. Aí ia procurar naquele milhão por 38 pé direito. Se ela achasse, o que é que ela fazia? Tirava do pacote e montava um par. Se não, ela faz o quê? Joga de volta. Porque se ela não jogar de volta, será que ela precisa jogar de volta? Não, né? Não. Não. Deixa separado. Deixa separado. Não, porque se eu já procurei e não tem, eu já posso descartar, sim ou não? Se eu peguei uma 38 pé direito e já olhei a lista toda e não achei nenhuma 38 pé esquerdo, não preciso botar de volta porque eu sei que essa daqui está sem par, já posso descartar. Ah, não tem umas que não tem par? Tem. Ah, tá. Então isso aí. Porque se eu soubesse que todas têm par, bastaria contar a quantidade e dividir por 2. Entendeu? A minha pergunta é, quantos pares de botas eu consigo formar com esse pacotão aqui? Essa é a pergunta. Então, já que vocês não tinham entendido a pergunta, eu vou dar mais um minuto para vocês repensarem o algoritmo. Bora lá. Vocês têm que saber, dado uma lista de sei lá quantas botas, quantos pares vocês conseguem formar. Essa é a pergunta. Bora lá? E aí, o que é a ideia? Eu não vou fazer isso sozinho não, eu preciso de ideias, porque se vocês criarem uma ideia, a gente implementa o código, agora a gente precisa de uma ideia. E essa ideia não depende de computação, depende de qualquer ideia que vocês tenham na cabeça. Bora lá. O que foi o algoritmo que vocês pensaram para resolver o problema? Vamos lá, Fê. Filho de Deus, me ajude aí. Como é que a gente resolve esse problema das botas aí? Hã? Então, primeiro você colocaria em vários grupos separados por... Então tu vai criar uma pilha para cada configuração de pé. Essa seria a ideia.
uma pilha para 38 esquerdo, uma pilha para 38 direito. E aí depois que você tivesse todas as pilhas separadas... Boa. Boa. Para isso a gente precisa da aula de amanhã, que seriam mapas. Que a gente não tem mapas, a gente só tem listas. Com mapas a gente consegue montar várias pilhazinhas, mas com listas a gente não consegue fazer isso. Até consegue, mas ia ficar um negócio muito, muito, muito complicado. Bora pensar no algoritmo mais simples. Algoritmo mais simples, só pensando em preencher listas. Bora lá, pessoal. Vamos pensar aqui no mais simples de todos, tá? Vamos lá. Você tem um montante, tá certo? Isso daqui é um montante. Um montante com um catatal de bota, beleza? Aí você vai pegar uma bota desse montante e sair procurando pelo par dela no resto do montante. Beleza? Se você encontrar, você descarta, você tira as duas da lista e pronto, você montou um par. Se não, você descarta só a que você está buscando, porque você sabe que ela não forma par com ninguém, concorda? Se você pegou um pé que é 36 esquerdo e você procurou na lista todinha e não existe o 36 direito, você pode descartar essa daqui, porque ela não existe par para ela, beleza? Ok. Então, como seria aqui o nosso algoritmo? A gente teria que percorrer todos os elementos da nossa lista de botas. Para todos os elementos da nossa lista de botas. Contagem de pares. Contagem de pares vai começar com 0. Aí a gente faz assim. Você quer achar o par dela. Quem é o par dessa bota? O par dessa bota é outra bota, só que o pé tem que ser trocado, concorda? Então a gente vai fazer o seguinte. O par dessa bota é uma bota onde o tamanho dessa bota é o tamanho da bota original, mas o pé dessa bota é trocado. Então eu vou fazer assim. O pé dessa bota, vou fazer na mão. Se elemento.pé for igual a direito, então par.pé vai ser esquerdo. Se não, par.pé vai ser direito. O que foi que eu acabei de fazer aqui? Se eu tenho um pé, eu acabei de montar o par dele. Só que vocês percebem que ter criado esse código aqui deixou o nosso for já muito carregado, sem motivo nenhum, só para criar um par de um pé. Então, se você tem um pedaço de código que você consegue tirar daqui, você tira. Qual seria um nome para esse código? O que é que ele faz? O que é que esse código faz? Gerar par, por exemplo. Eu recebo uma bota e retorno outra bota. Olha que funçãozinha simples, ó. Essa funçãozinha é só para calcular o par do pé. Então, se eu tenho uma bota, o par dela vai ser o mesmo tamanho, mas o par dela vai ser o pé trocado. Quando a gente faz isso, a gente consegue simplificar o nosso for aqui. Gerar par do nosso elemento. Então, pronto. Então agora eu tenho que procurar em todas as botas se esse par existe. Para procurar em todas as botas se esse par existe, eu ia precisar de outro laço aqui dentro. Porque eu tenho que passar por todas as botas procurando aquele par. E vocês sabem que é horrível ficar com um monte de for um dentro do outro.
Então, tudo que a gente puder tirar, a gente transforma numa função. Eu posso chamar essa função de quê? Procurar bota. Procurar par. Eu tenho uma lista de botas e vou procurar uma bota. É muito bom. Filho. Só que todas as funções que começam a ficar maiorzinhas, todos os códigos que começam a ficar maiorzinhos, eles vão ser decompostos nesse monte de pequenas funções. Tudo que a gente for fazer daqui para frente é fazer decomposição em várias pequenas funções. A gente já tinha feito um código de procurar. Um código de procurar é basicamente fazer um laço para cada índice, elemento em lista. Se o elemento que eu quero for a bota que eu procuro, retorna aí, se não retorna -1. Vocês lembram disso daqui? Cadê essa bota na lista? Cadê essa bota na lista? Cadê esse inteiro na lista? Cadê o aniversário na lista? Isso daqui faz uma busca procurando por alguém. Se eu encontro esse alguém, eu digo, cadê esse alguém? Tá certo? Então eu posso procurar, ei, cadê o par dele? Procurar bota de... Se eu encontrar o par para ele, se posição for diferente de -1, aí eu posso aumentar a contagem. Contagem de pares mais 1. E eu tenho que tirar as botas da lista. Porque se eu não tirar as botas da lista, esse par pode acabar, essa bota pode acabar fazendo par com outra pessoa. Então a forma mais fácil de tirar elas da lista é tipo riscar elas. Eu posso dizer que par ponto, por exemplo, pé recebe vazio, que agora ela está e elemento ponto pé recebe vazio. Então eu tipo risquei elas, coloquei um X lá. Elas não conseguem mais formar par com ninguém porque o pé dela está riscado. Exemplo, quando forem procurar por um pé direito ou por um pé esquerdo, isso daqui nunca vai ser nem pé direito nem pé esquerdo de ninguém. Então o que eu estou fazendo é isso daqui, ó. O que eu estou fazendo é isso daqui. Eu tenho uma lista com vários elementos. Aí eu pego o primeiro elemento aqui. Aí eu saio procurando. Esse cara aqui tem par? Se eu encontrei alguém que tem um par bem aqui, eu risco os dois. Eles ainda estão no vetor, mas eu não vou mais utilizar ele. Aí eu pego o segundo elemento. Será que ele tem um par para ele? Cheguei até o final, não achei. Posso só riscar ele ou então ignora porque ele nunca mais vai fazer par com ninguém. Pego o terceiro elemento. Vou até o final. Pego o quarto elemento. Vou até o final. Pego o quinto elemento. Vou até o final. E assim eu vou tentando montar todos os pares que eu conseguir. Pego um elemento e vou até o final. Pego o elemento e vou até o final. Pego o elemento e vou até o final. Tudo bem, meu povo? Nosso algoritmo aqui, vocês acham que ele é bom ou ele é ruim? Funcionar, ele funciona. fmt.println contar pares. Funcionar, ele funciona. Ué. Se posição for diferente de -1. Ué, cadê nossa... Procurar bota. Procura o par da bota na lista. Ah, tá, entendi. Tá. É porque toda vez que eu lido com structs, uma coisa que esqueci de dizer para vocês. Structs funcionam como inteiros, tá certo? Eles são retornados por cópia, eles são manipulados por cópia. Quando a gente tenta alterar uma struct, aqui nesse caso, a gente está alterando as cópias, não os originais. Se eu quisesse alterar os originais, eu não podia mexer neles diretamente. Eu precisaria utilizar os índices. Botas na posição I,
ponto pé recebe vazio e botas na posição pós, ponto pé recebe vazio. Ué. Ok, beleza. Falta aqui um detalhezinho aqui de implementação. Quando a gente estiver fazendo a busca, a gente tem que pular as botas que são inúteis. Se elemento ponto pé for igual a x, a gente vai para o próximo par. É muita gambiarra para resolver do jeito feio, tá? Então aqui o que a gente está fazendo é isso, é o algoritmo ruinzinho, mas é o que a gente conseguiu inventar. Pega um pé e sai procurando em todos os elementos. Se eu achar um par, eu marco os dois. Aí eu vou para o próximo pé, saio procurando em todos os elementos. Se eu achar um par, eu marco. Aí eu vou para o próximo pé, saio procurando em todos os elementos. Porque eu estou usando só aquela pilha inicial, pego uma bota, olho todos os elementos atrás do par dela e jogo ela de volta. Aí pego outro, olho todos os elementos do par e jogo ela de volta. Você acha que essa solução ficou boa ou ficou ruim? Funciona. Nem tudo que funciona presta. Nem tudo que funciona presta. Vocês ainda estão comigo ou vocês já chutaram o balde e estão fazendo outra coisa, meu povo? Meu povo, não faça isso não. Se vocês engancharem, não é desistir e ficar fazendo outra coisa não. É perguntar, é pedir para fazer um exemplo, é desenhar. Não fiquem na ilusão de depois, no futuro, quando eu chegar no conteúdo, eu estudo. A gente está aqui agora para tentar fazer o algoritmo e tirar dúvida. Beleza? Então, o que a gente está fazendo aqui é o algoritmo de criei uma lista, peguei um elemento, estou percorrendo todos esses elementos. E para cada elemento eu estou olhando a lista todinha procurando um par. O que a gente chegou na conclusão? Eu posso até ter conseguido fazer isso, mas o nosso código ficou ruim. Essa é a verdade, o nosso código ficou ruim. Funciona? Funciona, mas ficou ruim. Vamos pensar numa alternativa para esse código ruim aqui, tá certo? Se ao invés de ficar fazendo isso o tempo todo na mesma lista, eu tivesse duas listas. Por exemplo, eu pego uma bota daqui, ok? Olha aqui a segunda solução. Aí eu tenho uma outra lista só com os pares que não tem pé casado, beleza? Então eu pego essa bota aqui e olho. Dentro dessa lista só com os pares descasados, eu tenho um par para ela? Como ela está vazia, não. Então eu vou jogar ela bem aqui. Aí agora eu vou para o próximo. Ao invés de olhar nessa lista inteira, eu vou procurar onde? Bem aqui. Será que nessa lista aqui dos pés descasados eu tenho um par para ela? Se não tiver, eu coloco ela aqui. Se tiver, eu tiro essa daqui. Então você não estaria o tempo todo fazendo loops na mesma lista. Você pega uma bota, 38 pé esquerdo, vou colocar ali, porque eu não tenho nenhum 38 pé esquerdo. 38 pé direito, aí eu vou olhar ali, se tiver 38 pé direito, aí eu faço o par e tiro ela dali. Então, para mudar aqui o nosso código, ao invés de ficar o tempo todo andando na mesma lista, para cima e para baixo, eu posso criar uma nova lista apenas com os pares descasados. Beleza? Então, o nosso novo algoritmo é: pego a minha bota, olho se no descasados tem o par para ele. Se tiver, eu aumento a quantidade de pares. Se não tiver, ela é uma nova bota descasada. Aí eu jogo ela lá. Então, vamos lá. Descasados é uma lista de bota. Descasados é uma lista de botas. Então, bora lá.
montar o par dá no mesmo, aí a gente começa a diminuir a gambiarra. Eu vou procurar ela nos descasados. Se eu encontrar ela nos descasados, e aí o nosso procurar podia dar uma melhorada. Uma vez eu avisei para vocês que a gente tem como retornar mais de um valor aqui, não falei? Então eu vou fazer as duas coisas, ó. Eu vou dizer se eu encontrei e eu vou dizer aonde ele está. Ó. Vou dizer duas coisas agora na função. Eu não estou procurando, então eu vou dizer se eu encontrei e dizer aonde ele está. Se eu encontrei, eu retorno true, e onde ele está, eu retorno inteiro. Se não, eu retorno falso, e aqui o inteiro não interessa. Se eu encontrei, e onde ele está. Olha como é que o nosso código fica mais legível agora. Encontrei onde? Procurar bota. Se eu encontrei ou se eu não encontrei, se eu não encontrei esse par, essa bota vai para os descasados. Descasados recebe append de descasados elemento. Se eu encontrei o par lá nos descasados, eu preciso tirar ele de lá. Então eu posso tirar aumentando a quantidade de pares e tirando ele de lá. Onde descasados pares, onde ponto pair recebe x. Nosso algoritmo melhorou um pouquinho agora. Então eu estou pegando daquela pilha, olhando na pilha dos que não tem par, e estou sempre procurando da pilha do que não tem par. Se eu não encontrei um par para ela, essa botinha que eu acabei de analisar vai entrar lá na pilha dos que não tem par. Se eu encontrei um par para ela, então eu tiro ela da pilha dos elementos que estão sem par. Tirei. E aí o nosso algoritmo melhorou um pouquinho. Tem o mesmo resultado, só que melhorou um pouquinho. Uma outra possibilidade seria, ao invés de riscar ela da lista, eu poderia também apagar ela da lista. Slices.delete. Ia lá e riscava essa posição do vetor. Deixa eu só lembrar como é que o delete funciona. Slice.delete, descasados, onde? Vou apagar um elemento. Qual é a inscrição do delete? Como remover um elemento de uma lista em Golang? Ok. Égua. Slice. Ah, tá. O slices, ele precisa o ponto de começa e o ponto termina. Onde mais um. Descasados. Onde até onde mais um.
Ah tá, só não tinha salvo ainda. Ok. O que é o problema do delete? Agora volta para cá porque esse daqui é importante, tá? Toda vez que você estiver utilizando uma lista, essa lista ela é boa só para duas coisas: escrever elementos no final e apagar elementos do final e também acessar elementos do meio. Só que sempre que você tentar fazer uma operação como essa que a gente acabou de fazer agora, que seria remover um elemento do meio ou inserir um elemento do meio, a gente tem um problema assim colossal. Qual é? Se a tua lista ela tem 1000 elementos e você quer remover um elemento do meio, internamente o que ela faz é tentar tampar esse buraco. Então, se você está removendo um elemento da posição 5, o que ele vai fazer é, pega o elemento da posição 6 e copia para trás, o elemento da posição 7 copia para trás, o elemento da posição 8 e copia para trás, o elemento da posição 9 e copia para trás. Então, ele sai fazendo isso até o final para cobrir aquele buraco que você acabou de tentar apagar. A mesma coisa, se você quiser, numa lista de 1000, 1 milhão de elementos, escrever no meio de uma lista. O que é que ele vai fazer? Vai lá no final, ups, eu preciso criar um espacinho aqui. Então, vai no último elemento e copia ele uma posição para frente. Depois do penúltimo, copia ele uma posição para frente. Depois no antepenúltimo, copia ele uma posição para frente. E ele sai puxando os elementos de um por um, até sobrar um espacinho bem aqui no meio, onde você quer colocar o seu elemento, ou onde você quer inserir o seu elemento. Então, escrever no meio de uma lista, ou seja, inserir e remover, é sempre uma péssima ideia. Mesmo que exista, é sempre uma péssima ideia. Por isso que em termos de desempenho, a gente marcar que não está mais em uso, descasados, posição onde, ponto pé é igual a x, ou então ponto tamanho igual a 0, isso daqui é muito mais eficiente do que ficar fazendo algumas milhares de operações para tentar criar aquele buraco no meio da lista. Tudo bem, meu povo? Ok? Então, assim, a partir do momento em que vocês forem encontrando questões mais complexas, um padrão de todas as questões vai ser essa: fazer várias pequenas funções, em especial funções de manipulação de vetores. Tudo que vocês vão fazer a partir de agora é procurar em vetor, preencher vetor, caçar em vetor, juntar vetor, filtrar vetor. Porque qualquer algoritmo de computação é basicamente manipulação de listas. Tudo bem? Então, quanto mais vocês se acostumarem com fazer essas pequenas funçõezinhas de for, if, criar listas, mais fluido é o processo de aprendizado. Quando a gente olha para esse daqui, ó, o que esse algoritmo ele é? Esse algoritmo todinho eu tenho uma lista maior, que seria a lista de botas, eu vou percorrendo essa lista de botas, manipulando uma nova lista, onde eu coloco ou retiro a bota que eu estou procurando. Então, o tempo todo eu pego uma bota, olho nessa nova lista, dependendo do resultado eu coloco ou eu retiro ela de lá. E eu vou fazendo isso passando por todos os elementos. Essa estratégia aqui de criar sublistas e fazer buscas, ela resolve boa parte dos elementos complexos do repositório. Então, é uma técnica que a gente tem que treinar. Então, eu sugiro que vocês peguem essa atividade como referência e refaçam ela algumas vezes. Não só uma, mas até vocês se sentirem confortáveis com essa ideia de criar o vetor, fazer a busca, inserir em lista, remover em lista, percorrer lista, até que essas etapas que estão aqui se tornem naturais. Tudo bem? Então, isso daqui é uma das atividades, assim, base do repositório. Eu vou colocar ela aqui no Don't-Pad, tá certo? Vou colocar ela no Don't-Pad Siriguela. E vocês vão agora
vão tentar agora reescrever essa atividade, ver as structs, fazer as funções, vão treinar com ela. Bora lá, vocês têm tempo ainda de escrever a struct e colocar o ponto, escrever as funções, entender como é que faz, e depois refazer de novo, até se acostumar com a sintaxe e os elementos.